Você está ouvindo o resumo da Bíblia. Acalme sua mente, abra o seu coração e permita que o Espírito fale com você. Por que conhecer a Bíblia? A Bíblia é o único registro completo da história de Cristo. Estamos em 2025 e percebo que poucos cristãos conseguem responder, com clareza, a uma pergunta simples sobre o maior nome de todos os tempos. O que foi realmente que Jesus fez? Falamos muito dele, repetimos suas palavras e citamos os seus milagres. Mas poucos entendem por que motivo ele é considerado o divisor da história, o antes e o depois de Cristo. Você já pensou nisso? A resposta é simples e profunda. Jesus cumpriu a sua missão quando enviou o Espírito Santo sobre todos, para que o mesmo Cristo que se formou nele seja formado em cada um de nós. Até então, tínhamos apenas registros de manifestações pontuais do Espírito, sobre um ou outro personagem, mas agora ele está sobre todos nós. Essa é a marca da divisão da história da humanidade, do antes e do depois de Cristo. O que é a Bíblia? A Bíblia é linda, simples e profunda, mas essa simplicidade tem sido obscurecida por séculos de tradições humanas. Ela é como o manual do fabricante, mostrando o melhor funcionamento do ser humano. Foi escrita ao longo de 1600 anos, por cerca de 40 autores, e tem 66 livros. O Velho Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. E deve ser entendida como um todo, único e completo. A mensagem central da Bíblia. O Velho Testamento revela o esforço inútil do homem para chegar até Deus, e aponta para o Cristo em Jesus. O Novo Testamento revela a ação de Deus para chegar até o homem, e aponta para o Cristo em nós. O Evangelho do Reino de Deus e o Evangelho de Cristo. Jesus e o apóstolo Paulo ensinaram muitas coisas, mas cada um pregou um único Evangelho. Jesus anunciou o Evangelho do Reino de Deus, que foi concluído com o envio do Espírito Santo. Paulo, por sua vez, anunciou o Evangelho de Cristo, que mostra como esse reino se realiza, para que Cristo seja formado em nós. Não são mensagens diferentes, mas complementares. Uma abre a porta, e a outra mostra o caminho. Jesus e Cristo. O Novo Testamento começa com uma revelação, que passou despercebida, por causa da tradição. Jesus é uma geração, e Cristo é outra geração. E Pedro confirma isso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Cristo. A cruz não foi o fim, mas o caminho pelo qual Jesus cumpriu a sua missão, e pôde derramar o Espírito Santo sobre nós. O mundo e o diabo. Vivemos em um mundo tenebroso, e que está debaixo do poder do maligno. A maior astúcia do maligno é enganar, usando a ciência, a filosofia, e até mesmo a própria palavra de Deus. Muitos cristãos parecem não acreditar em sua existência, e talvez essa seja sua maior estratégia. Mas é importante entender que ele não é inimigo de Deus, mas é o nosso adversário. O Império Humano versus o Reino de Deus. Enquanto o Império Humano se impõe pela força, o Reino de Deus se manifesta no interior do coração, pelo Espírito Santo. O Império divide, oprime e controla. O Reino liberta, une e transforma de dentro para fora. Cristo e a vitória do Espírito. Cristo é o ser humano comum, guiado pelo Espírito Santo. Jesus viveu assim, e esse é o caminho revelado por Deus para nossa salvação. O diabo é mais astuto que qualquer ser humano sozinho, mas não pode resistir a quem anda no Espírito. Cristo em nós. Paulo chama isso de um mistério revelado. Cristo em vocês, a esperança da glória. Ele explica que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E expressa a sua dor, dizendo: sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Aqui está o coração da Bíblia. O mesmo Cristo que se formou em Jesus, agora pode ser também formado em nós. A Bíblia não trata de certo e errado. Um dos enganos comuns é pensar que a Bíblia é um manual de regras. Mas, o certo e errado pertence às tradições humanas, às culturas de cada tempo. A Bíblia, porém, vai mais fundo.
Ela trata exclusivamente do bem e do mal. O bem é a vida de Deus em nós, expressa pelo Espírito. O mal é a ausência dessa vida, manifestando-se em tudo que o ser humano faz, sem Deus. Por isso Jesus disse: Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos. O problema não é cultural, mas espiritual. E por isso também, o novo mandamento não se resume a regras de certo e errado, mas ao amor ao outro, que é a expressão da vida de Cristo em nós. Não é falta de ensino, mas de vida no Espírito. Nunca houve tanto ensino disponível como hoje. Livros, cursos, pregações e vídeos. O problema não é a ausência de informação, mas a falta de transformação real, pelo Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que falta não é mais teorias, mas vida no Espírito. A condição humana. A Bíblia revela algo que raramente alguém admite sobre si: o ser humano tem inclinação, apenas e tão somente para o mal. Jesus disse: Vocês, sendo maus. Paulo confessou: Não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse continuo fazendo. E o próprio Jesus afirmou: Por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Compreender isso é libertador. A bondade não vem de nós, mas é fruto do Espírito Santo. Reconhecer a nossa maldade é o primeiro passo do arrependimento necessário para a entrada no reino de Deus. Só assim somos libertos do império das trevas, que nos mantém acusando Deus, e os outros, pelos nossos próprios problemas, como fez Adão. A mensagem da cruz. Ouvimos muitas palavras, pregações e explicações sobre este tema, mas, em resumo, a mensagem central de Jesus na cruz é esta: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quem faz o mal não sabe o que está fazendo, e necessita ser perdoado. Porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E, quem sabe o que está fazendo, faz o bem. A vida eterna já, agora. Muitos pensam na vida eterna apenas como algo futuro, depois da morte. Mas Jesus revelou que ela começa agora. Ele disse: Esta é a vida eterna. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna não é um lugar distante, mas a realidade de viver no Espírito, hoje. A oração do Pai Nosso. Jesus nos deixou uma única oração, como um modelo. Ele ensinou como orar, dizendo que o Pai não precisa ouvir, porque Ele já sabe o que você necessita, antes mesmo de você pedir. Mas Ele vê você orando, sozinho no interior do seu quarto, buscando nele a provisão diária. Nessa oração, reconhecemos Deus como Pai, pedimos seu Espírito, seu sustento diário, seu perdão, e a sua proteção contra o maligno. Logo em seguida, Ele adverte: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E confirmou: E o Pai dará o Espírito Santo, a quem lhe pedir. A consumação futura. O que já começou em nós, terá sua plenitude revelada. A criação aguarda, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. O Espírito é o selo, e a garantia dessa herança. O fim não é destruição, mas plena revelação. O valor do testemunho. Além do ensino escrito, o testemunho de vida é parte essencial da revelação. Paulo não apenas pregava, mas dizia: Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Evangelho ganha carne e osso, quando é vivido. O testemunho pessoal confirma o poder do Espírito em nós. Conclusão. O que Jesus fez? Voltamos à pergunta inicial. O que foi que Jesus fez? Ele cumpriu a sua missão aqui na Terra, e fez algo muito importante, que mudou a história da humanidade. Foi quando ele enviou o Espírito Santo sobre todos nós, para que o mesmo Cristo que se formou nele, possa ser formado em cada um de nós. Alguns alertas. A Bíblia termina com uma advertência muito clara. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra, Deus tirará sua parte na árvore da vida.
Esse alerta não vale apenas para o Apocalipse, mas para toda a Bíblia. A palavra de Deus não precisa de complementos humanos, nem deve ser enfraquecida por conveniências. E Jesus também chamou a atenção para outros perigos. Um deles é que a tradição tem o poder de invalidar o mandamento de Deus. Ele disse: assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição, que vocês mesmos transmitiram. Quando a tradição ocupa o lugar da revelação, o mover de Deus é travado. O Espírito sopra onde quer, mas os sistemas humanos buscam controlar e limitar. Ele alertou também para outra situação. Lábios que honram, mas com corações distantes. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavras podem ser belas, cânticos emocionantes, mas se o coração não está rendido ao Espírito, tudo se torna vazio. Esses alertas não são apenas lembranças históricas, são chamados vivos para nós, hoje. Eles nos convidam a examinar se a nossa fé está realmente ancorada na palavra e no Espírito, ou se tem sido moldada por tradições humanas e aparências religiosas. Como Cristo pode ser formado em nós? Como buscar o Espírito Santo e permitir que ele forme Cristo em nós? A resposta não está em fórmulas complicadas, mas em passos simples e vivos. Pela busca diária do reino de Deus, da presença do Espírito Santo. Por meio da oração do Pai Nosso. Aprendendo a ouvir a voz do Espírito, e a obedecer, durante o dia, em cada decisão e em cada detalhe. Tornando-se como uma criança diante do Espírito. Pois, como disse Jesus, se vocês não se converterem, e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E com ouvidos abertos para ouvir, porque Jesus repetiu: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o verdadeiro resumo da Bíblia. Essa é a simplicidade, que foi ocultada pelas tradições, mas que pode ser vivida, hoje. A Bíblia é um todo único, completo e perfeito. Um processo de revelação, que evolui até se cumprir, com Cristo formado em nós. No fim, a Bíblia inteira nos conduz a uma única realidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Os alertas foram dados, e o caminho foi mostrado. Agora, a escolha é nossa. Viver presos às tradições e aparências, ou abrir o coração para a simplicidade viva do Espírito. Tudo se resume a isso. Deixar a luz brilhar dentro de nós, e manifestar Cristo, hoje. Haja luz!